Mas falando da tratativa na Câmara dos Deputados, o presidente da Casa, Arthur Lira, deve pautar na próxima quarta esse projeto de lei que pretende acabar com a saída temporária de presos. A informação foi passada pelo presidente da Comissão de Segurança Pública da Casa, Alberto Fraga. O deputado e secretário de Segurança Pública, licenciado Guilherme Derrite, deverá ser designado como relator da matéria, que retornou do Senado após uma alteração do texto e aprovação. Você, José Maria Trindade, o que a gente pode esperar desse debate que provavelmente vai recomeçar na Câmara Federal na próxima semana? Há um entendimento por parte da maior parte dos deputados e das bancadas de que é preciso aprovar, tem alguns pontos de divergência. O que a gente pode esperar das tratativas e debates acerca desse projeto, Zé Maria? Esse projeto muito bom, que foi relatado pelo Derrite, ele tem origem na Câmara, foi para o Senado e houve mudança, por isso voltou à Câmara. O que está em debate é esta mudança, a emenda do Senado Federal. Não se pode mexer em outros pontos. E pelo que eu conversei ali com o pessoal ligado à segurança pública, eles vão aceitar sim a emenda que foi aprovada no Senado Federal. Do Sérgio Moro, inclusive, né? Do Sérgio Moro, senador Sérgio Moro. Que permite ainda a possibilidade de saidinhas e o principal mesmo é esse, para quem está estudando. Não vejo muita diferença. E quem estuda também pratica crimes horríveis, não é um diferencial. Mas, enfim, deve ser aprovado o projeto com essa nova emenda. É isso que diferencia. Aí depois vai para a sanção presidencial. Há indicações, eu nunca vi isso, alguém anunciar um veto antes da aprovação do projeto no Senado, no Congresso, mas isso aconteceu, né? Deve vetar e eu não sei o que vai acontecer depois, mas a indicação é de queda de vetos quando houver a votação do veto no Congresso. Tem que ser uma sessão do Congresso Nacional e tem uma fila de vetos a serem votados. Veja bem que eu desconfio muito de tudo que não evolui com o tempo. Se você pegar a Bíblia, você vai ouvir relatos lá da prisão com Barrabás e Jesus presos numa prisão com superlotação, com rebelião, com grade, ou seja, a prisão nos mesmos moldes da atual. Mas o que fazer? Eu não sei. Só sei que eu desconfio. O que há é o seguinte, é preciso evoluir nas prisões, é preciso trabalhar, fazer uma restrição de direitos total, né? E há como fazer um controle, sim, eletrônico, com uma espécie de chip, localizador. Se você hoje tem localizador, por que você não pode seguir um preso se ele está em restrição de liberdade? A Constituição garante individualidade a quem não é condenado, mas é preciso avaliar isso. Sobre essa história aí, essa indignação justa do Beraldo, indignação que todos têm, não é só ele. São crimes horrorosos. A humanidade, ela não se desenvolveu. Há teses assim que me mostram que a humanidade mudou muito. Os sapiens, nós, né, temos ali um processo de sair da cadeia alimentar lá embaixo e ir para o topo da cadeia alimentar muito rapidamente. Nós não tivemos tempo de assumir esta responsabilidade de mandar no mundo, de ser o topo da cadeia alimentar. Pouco mais de 10 milhões de anos. Isso para a história da humanidade é um pulo. E nós ainda raciocinamos como se estivéssemos na savana africana lutando por alimentos e tentando sobreviver através de garras. E não é assim. Mas muitos ficaram presos lá atrás na savana. E como mudar isso? Eu acho que o caminho é a ciência. E qual é a ciência? Psiquiatria e psicologia. É preciso desenvolver um processo para detectar na origem, lá no posto de saúde, né? Um psiquiatra, um psicólogo consegue. Quem é que tem uma tendência maligna ao ponto de fazer uma monstruosidade desta? Vários. O estupro não existe na natureza, para se ter uma ideia. E é tão antinatural que até os criminosos tratam muito mal o condenado por esse artigo. Chegou lá, ditou o artigo do estupro, pronto. O condenado, o acusado, fica muito mal lá na prisão. Então é preciso usar a tecnologia para mudar um pouco o que é a restrição de direitos. Não se pode, na minha opinião, tratar com a mesma prisão, do mesmo jeito,
quem comete um crime financeiro, quem é corrupto, que deve ser punido de uma forma muito forte, e quem matou. Punir muito mais fortemente economicamente quem comete um crime financeiro, por exemplo, não sei. Isso tem que ser estudado, tudo evolui. Não é possível que ficamos presos a essa ideia antiga que não mudou. É preciso defender a sociedade. E é fácil. Dizem que o que salvou a humanidade foi a fofoca. A fofoca faz o controle social. Aquele presta, aquele não presta. Se as pessoas, a comunidade sabe quem não presta, por que a justiça não toma providência antes de cometer o crime? Por que a justiça não deixa de dar liberdade há 10 anos, cumpriu os 10 anos, mas peraí, se a tendência for de continuar delinquindo, não pode sair, não é razoável, nem no semiaberto, nem na saidinha e nem depois. É como Adélio Bispo. Adélio Bispo está retido para sempre, enquanto o laudo não indicar que ele está apto a sair. O Adélio foi o que deu a facada no então candidato Jair Bolsonaro, né? Então, assim, é preciso evoluir e proteger a sociedade antes do crime. É claro que não será 100%, mas é possível, sim, se antecipar a esse tipo de absurdo. Programa Os Pingos nos Is, no centro do debate, o fim da saidinha temporária. O texto será apreciado e debatido pelos deputados, muito provavelmente na semana que vem. Enquanto Zé Maria discorria, defendia sua tese e trazia a sua análise, o Mota fazia uma porção de anotações. Mota, quer compartilhar com a gente? Não, acho que o microfone, Mota, por favor. Perdão, desculpe. Imagina. Eu não entendi muito bem o que o Zé quis dizer com é preciso inovar, porque no mundo inteiro, as nações que têm sucesso no combate ao crime, elas usam a mesma ferramenta, testada e comprovada, a prisão de criminosos. E alguns criminosos é prisão para o resto da vida. Acabou. É esse o sucesso. Não tem como o Estado botar uma babá para vigiar cada criminoso que está na rua. Aí nós vamos multiplicar o número de servidores públicos por 2. Não tem como botar um chip para a pessoa. Isso aí, eu não conheço nenhum país que faça isso. Os Estados Unidos são um dos países que melhor pune os criminosos, é cadeia. Lá tem 2 milhões de criminosos presos. El Salvador demonstrou agora. El Salvador demonstrou como em poucos meses você pega um país que era um dos mais perigosos do mundo e transforma num dos mais seguros do mundo, usando uma ferramenta simples, a prisão de criminosos. O criminoso tem que ser punido de forma proporcional à gravidade do crime que ele cometeu. Qual é a mensagem que o Brasil dá? Joga a filha da janela não é nada demais. Que é isso? Fica aí alguns anos preso, depois sai para a rua, daqui a pouco está na rua de novo, fazendo parte da sociedade. Esse é apenas um exemplo. Tem todo tipo de crime que você pode imaginar cometido aqui no Brasil. Os criminosos sempre voltam para a rua. Sempre tem alguém para fazer lobby em defesa deles. Sempre tem alguém para dizer criminoso que comete crime hediondo tem o mesmo direito à progressão de regime. Essa foi uma decisão judicial que foi tomada, né? Antigamente, a lei foi modificada para que o criminoso hediondo tivesse que cumprir pena em regime fechado. E aí essa lei caiu, porque se decidiu que isso violava o direito do criminoso. Então, não tem segredo, não tem inovação. É prender o bandido, a coisa mais simples, mais antiga. Olha, não precisa ser moderno, não precisa ser charmoso, só precisa permitir que a gente leve uma vida normal. É só isso que o brasileiro quer. O brasileiro quer sair de casa e ir até a esquina comprar um pãozinho sem medo de morrer. No Brasil, se mata uma pessoa a cada 13 minutos. Quantas pessoas já morreram desde que a gente começou o programa? É fácil fazer a conta. No Brasil, se cometem tantos estupros quanto são homicídios. Imagine quantas crianças, quantas mulheres são estupradas todos os dias. E o estuprador, quando chega na cadeia, ele tem os mesmos benefícios que os outros criminosos, inclusive direito à visita íntima. Então, como é que a gente pode dizer que se preocupa com as vítimas?
Como é que a gente pode dizer que se preocupa com as mulheres, que se preocupa com as crianças? Aí a gente faz um ECA, que é poesia pura, dizendo que a criança tem direito ao lar, afeto, educação, saúde, recreação, tem direito a tudo a criança brasileira, só que na realidade ela não tem direito a nada, porque ela pode virar a esquina, cruzar com um criminoso sexual que está aproveitando o seu regime semiaberto ou o seu regime aberto e que resolve cometer o crime. Também podem pesquisar na internet, são inúmeros, é uma enxurrada de casos como esse. Está na hora de dizer chega, a regra tem que ser clara, cometer um crime tem que ser punido de forma proporcional à gravidade do crime que cometeu. E tem que ficar lá dentro, né? Antes de passar para o Beraldo, quer fazer um complemento, Zé? Quero sim. Mota, eu não tenho medo de discutir nenhuma novidade e de melhorar, tudo melhora, tudo evolui. Tem que abrir a cabeça para melhorar e procurar novos caminhos. Para você ter uma ideia, em 1700, lá 1750, antes de Cristo, o Hammurabi, lá na Mesopotâmia, ele adotou o Código de Hammurabi, que é a lei de Italião, olho por olho, dente por dente, ou seja, a punição na mesma medida ou muito parecido do que foi a agressão, né? E houve evolução, é uma evolução, mas foi o primeiro código e é por isso ele é constantemente citado no mundo jurídico. Ou seja, tudo evolui no mundo e é preciso buscar caminhos novos. E mais, eu queria dizer, Mota, que nós estamos do mesmo lado. Nós estamos defendendo punição e a prevenção contra futuros crimes e nós, por isso, estamos defendendo a mesma coisa. A diferença que às vezes a gente discute aqui e tal é como fazê-lo, né? Existem várias maneiras de fazer alguma coisa. Me dizia o professor Abdênio Lisboa, meu professor, que existem duas maneiras de fazer alguma coisa. Uma maneira fácil e uma maneira difícil. Mas o complicado é saber o que é a maneira difícil e a maneira fácil. Mas é importante, sim, avaliar, estudar, analisar dados, analisar projeções e adotar ou não adotar, né? O Salvador é um exemplo que eu citei, que você citou, que é um exemplo feliz e que tem lá as suas dificuldades, porque um grupo de deputados aqui foi lá analisar e me trouxe assim coisas interessantes. Por exemplo, essa história, a polícia saiu prendendo quem tinha tatuagem dizendo que era criminoso. Esse negócio de julgamento, quem se tatua dizendo que matou 3, ele vai assumir por 3. E as leis adotadas foram altamente antidemocráticas e restritivas e pronto. Então, qual é a conclusão? Os deputados vão defendendo o sistema, tem muita gente na prisão que não cometeu crime e está preso injustamente? Tem. O debate e a discussão e aí, vale a pena pagar com esses que estão presos injustamente para produzir esse efeito? Uns dizem sim, outros dizem não. Eu digo sim, né? É um exemplo feliz e é tão assim que é traduzido em votos. É o cara que foi reeleito com mais de 80% dos votos. Como é que você vai contra uma situação desta? Mas aqui El Salvador tinha chegado a uma condição absurda de violência, né? Então é isso. O resumo é que eu estou do mesmo lado do Mota. O que a gente discute e discorda é sobre como fazê-lo. Arremata, Mota. Eu não tenho dúvida nenhuma, Zé, que a gente está do mesmo lado. Não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. É que quando você fala, você dá ênfase no fato de que a sua opinião, eu entendo isso, e você tem todo direito a ela. Você diz que a prisão é uma coisa atrasada, deveria haver outros métodos. Não há. Em alguns casos. Não há. Hoje não existe nenhum país do mundo que eu conheça que utilize alguma tecnologia para neutralizar o criminoso que não seja a prisão. Aqui no Brasil se criou esse fetiche de tornozeleira eletrônica. Tornozeleira eletrônica é ótimo para quem comercializa tornozeleira eletrônica. Os contratos são maravilhosos, as licitações. Aqui no Rio, semana passada saiu a notícia, né, ou há 15 dias atrás, de que tem quase 2.000 criminosos com tornozeleira eletrônica que não são monitorados. Imagina como é que deve ser a situação nos outros estados. Agora pensem no absurdo que é você contratar servidores públicos com o nosso dinheiro e dar para eles a missão de ficar lá na sala de controle controlando onde estão os criminosos.
porque são criminosos, são pessoas que cometeram crimes graves, violentos. Essa é a melhor utilização do nosso dinheiro? Acho que é importante a gente perguntar. E você levantou outro ponto muito interessante, Zé. Você falou que El Salvador tinha chegado numa situação muito crítica. Tá? E aí eu pergunto, não estou perguntando para você, Zé, eu estou perguntando para o Brasil. 40 mil assassinatos por ano é o quê? Nós já tivemos 65 mil. Você tem uma pessoa assassinada a cada 13 minutos é o quê? O sujeito jogar a filha da janela do apartamento e agora já está saindo. Isso aí é atentado ao quê? Não existe, na minha opinião, atentado maior à democracia. Você está acabando com o direito mais básico, que é o direito à vida. No Brasil, ninguém tem direito à vida, porque você pode sair de casa, qualquer um de nós, exceção feita aqueles que vivem com segurança, carro blindado, o resto vai a qualquer lugar, a qualquer hora do dia ou da noite, e você pode ser morto. Esse é o resumo do Brasil hoje. Isso é ou não é um atentado à democracia? Vou trazer o Beraldo também para a discussão, porque enquanto os dois defendiam suas teses, o Beraldo também fez algumas expressões, especialmente quando falaram de El Salvador, né, Beraldo? Porque você conhece, inclusive, tem proximidade com o Renato Batista, já participou de vários programas aqui da Jovem Pan News, ele foi até El Salvador, talvez você tenha alguma informação para compartilhar com a gente, né? Pois é. Bom, Renato Batista foi fazer a cobertura da a reeleição de Nayib Bukele, e inclusive foi o jornalista que fez a pergunta sobre a relação dele com o Brasil, a relação entre a situação de El Salvador com a situação do Brasil. Mas, enfim, eu concordo com o Mota, a violência é que ameaça a democracia. A realidade que havia em El Salvador e a realidade que existe no Brasil é que atenta contra a democracia. Esse discurso que muita gente faz, sobretudo os militantes políticos de esquerda, que ficam apontando o dedo para El Salvador, chamando de governo autoritário. E aí tem isso mesmo, Zé. Infelizmente, quando você está combatendo um país doente, onde a prática de crime se incorpora ao cotidiano da sociedade, você não vai nunca evitar cometer algum tipo de injustiça. Aquela pessoa que se tatuou para parecer mais corajosa do que para parecer mais bacana do que porque ser criminoso nessa sociedade era algo visto como desejável pelos demais, né? Invejável até. A gente vê isso no Brasil. Não é por acaso que aquela cantora em cima do trio elétrico no carnaval estava pedindo aí um salve, um grito qualquer para quem gostava de bandido. A gente vê que o Brasil está doente e a punição dos crimes que são cometidos deve ser sim discutida. Mas aí a gente precisa lembrar do seguinte também, Zé. Você citou a prisão na época de Cristo, enfim, né, argumentando que não houve evolução nesse aspecto. Mas o assassinato, ele é também um crime que acontece desde que o mundo é mundo. O roubo, o estupro, tantas outras coisas que são manifestações... Beraldo, eu não falo contra a prisão, foi apenas uma referência para dizer, para fazer uma... Né? Não, eu entendo. Agora, o que eu acho que a gente precisa evoluir? A prisão, ela deve servir ao seu propósito. No Brasil, ela não serve. A prisão é para retirar aquele criminoso da convivência social, restringi-lo de tal forma que ele não possa mais fazer mal à sociedade e que os membros da sociedade compreendam que, caso tenham um comportamento similar àquele, também sofrerão as mesmas consequências. Mas numa prisão no Brasil, onde você entra, compra o seu celular, onde você tem visita íntima, onde você tem acesso a tudo, de drogas, comidas especiais, o que você quiser, e ainda tem a saidinha, que punição é essa? Não existe a verdadeira punição que a prisão deveria representar no Brasil, ela é completamente deturpada. E aí a gente avança mais uma casa nesse debate e a gente tem que ir para Mossoró,
160 câmeras desligadas que não foram consertadas por meses e meses a fio. Mero acaso? Será que aquilo que aquelas câmeras deveriam estar registrando simplesmente era de interesse de alguém que elas não registrassem, mesmo que não se tratasse de fuga? E aí avançamos mais uma casa, 2 criminosos fogem de um presídio construído de tal forma que seja muito fácil pegar aqueles que porventura consigam fugir. Esses 2 bandidos fogem e ninguém consegue recuperar esses 2 marginais. Quer dizer, a nossa estrutura prisional federal, que deveria ser a grande referência, não dá conta de pegar 2 tartarugas, porque com a força que tem o poder público, com o dinheiro, com os recursos, eu falei aqui no dia seguinte, olha, eles podem estar, a gente fez até a conta de quantos homens seriam necessários para você ocupar todo o espaço que houvesse ali para capturar era coisa de 1.500 homens, uma coisa assim. Isso é nada. Isso é nada. Um país que não consegue mobilizar 1.500 homens para buscar 2 marginais, até porque precisa dar o exemplo para os demais, é um país falido. É um país que joga a sua preocupação com segurança pública no lixo. É isso que acontece hoje no Brasil. Não há nenhuma preocupação com segurança pública por parte das autoridades. Façam o que vocês quiserem. Roubem, matem, soneguem impostos, façam o que vocês quiserem. O Brasil é dos vagabundos, não é de gente séria e trabalhadora. Não é de gente que está preocupada em ter filhos, uma família, zelar por ela, ensinar o que é certo e o que é errado, colocar os filhos nos caminhos da honra, do respeito. Isso não serve de nada no Brasil. Serão mortos de fome. É isso que o Brasil reserva àqueles que querem fazer a coisa certa. Porque é esse o exemplo que vem de Brasília. Esse o exemplo que vem das forças públicas. E a polícia fazendo o quê? Sendo humilhada, junto conosco. Porque a polícia séria que quer fazer o seu trabalho tem salário de fome, não tem recursos, quando atua em defesa da sociedade tem que pagar o seu advogado para se defender. Isso é uma palhaçada, isso é uma vergonha. Então, o Brasil está colhendo o que vem plantando há muito tempo. Este estupro de pai e filho contra uma menina adolescente é resultado do comportamento que a gente vê as forças públicas brasileiras tendo, os homens e mulheres públicos brasileiros tendo. E assistam às sessões do Congresso, às discussões nas comissões, para ver como tem gente lá para defender este absurdo. Assistam os vídeos da CPI do MST para ver como tem parlamentar defendendo invasão de terra. Esse é o Brasil que a gente vive. É o Brasil que aplaude o marginal e humilha quem é sério, trabalhador e decente. Vai falar mais o quê? Pois é, agora, Mota, tem uma mensagem interessante da Juliana Gutierrez, já que a gente entrou na temática de El Salvador, perguntando se essa política tolerância zero, a mega prisão, se tudo isso acabou recebendo avaliação positiva, se tem algum tipo de comprovação ou é mais propaganda? Não, não é propaganda não. Eu conversei com um dos deputados que visitou El Salvador e o que ele me disse foi que El Salvador resolveu enfrentar o problema do crime. El Salvador desistiu de entrar nesse debate acadêmico, ideológico e adotou medidas práticas. E aí é uma escolha que a gente tem que fazer. Nós vamos continuar convivendo com a morte de Isabela Nardones por mais quanto tempo? Esse é um gráfico. Você conseguiu esse dado importante, né, Mota? Isso, esse gráfico mostra a redução na taxa de homicídios de El Salvador. Você vê aqui que a taxa caiu de 18,3 para 2,4. Isso é o número de homicídios por 100 mil habitantes. Isso foi uma redução de 86%. Se fosse no Brasil, o número de homicídios no Brasil cairia de 40 mil para 5.600. Vocês conseguem imaginar o que é isso?
isso significa liberdade, isso significa segurança para mulheres, para crianças, para idosos, para os trabalhadores que moram nas comunidades que são dominadas pelo tráfico de drogas. É impossível agradar a todos. A gente, no Brasil, tem que fazer uma escolha. O que é que nós vamos priorizar? A vida, a integridade física das nossas crianças, das nossas mulheres, dos nossos trabalhadores, ou nós vamos priorizar aquelas entidades, aqueles parlamentares que vivem de defender a criação de direitos e benefícios para os criminosos? Essa é uma decisão que a sociedade brasileira tem que tomar.